Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é uma realização da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a TV Assembleia. O programa Pensando em Minas promove uma conversa entre pesquisadores e especialistas sobre temas da atualidade e que sejam relevantes para a sociedade e para o processo legislativo, sempre favorecendo o diálogo e a democracia. E hoje vamos falar de um tema muito importante, atual, necessário, que é a saúde mental do jovem. Este tema ele foi escolhido pelos jovens do Parlamento Jovem de Minas, que é um projeto exitoso da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, e que neste ano de 2022 envolve mais de 5 mil estudantes de todas Minas Gerais, no caso, 128 municípios. E escolheram os jovens debater em 2022 o tema saúde mental. Esse é o primeiro programa e acontecerão outros 3 durante o mês de março. Na próxima semana, vamos falar de políticas públicas de prevenção e tratamento da saúde mental. Depois falaremos de estratégias da comunidade para a promoção da saúde mental. E na última semana de março, vamos falar do uso saudável de novas tecnologias. O tema saúde mental, apesar de estar em alta, ainda é cercado de muita desinformação, tabu, preconceito. É comum a gente escutar pessoas falando de forma equivocada que isso não é depressão, é só frescura, que é tudo muito exagerado, que não há motivo para tanto sofrimento, não fica triste não, isso não é nada. Isso é desculpa para não estudar ou não trabalhar, depressão não é doença, é falta de força de vontade. E aí a gente se pergunta, como podemos enfrentar os problemas decorrentes do adoecimento mental? De que forma ressignificar comportamentos e hábitos? Como escutar realmente os jovens? Quais as melhores práticas para o acolhimento do outro, no caso do jovem, que compartilhe as suas dores, limitações e sofrimentos. E para falar sobre esse tema, discutir, debater, refletir, estamos recebendo aqui 3 especialistas que vão nos brindar com seus conhecimentos nessa área. Primeiramente aqui a professora Júnia Ferreira, que é mestre e graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e é especialista em gestão do Sistema Único de Assistência Social. A Júnia é analista da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas e integrante da equipe do projeto Parlamento Jovem de Minas. E ela tem experiências com mobilização social, atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. Recebemos também a Renata Borja, que é mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, é psicóloga clínica especialista em terapia cognitiva comportamental, é professora também, supervisora clínica, líder comunitária e diretora da Cognitiva. E ainda, finalmente, a doutora Simonete Torres Aguiar, que é médica formada pelo FMG, com residência médica em pediatria e terapia intensiva. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e trabalha temas como fatores de auto-organização do biocampo, psicanálise, medicina chinesa e leitura corporal. Ela criou oficinas terapêuticas e com trabalho em ludoterapia. Ela acompanha crianças e jovens com suas famílias no seu consultório há mais de 32 anos. Bom, feitas essas apresentações, vocês podem perceber que são convidadas muito qualificadas para debater esse tema conosco. Eu, antes de passar a palavra para a Júnia, cada convidada vai ter um tempo inicial para poder expor a sua apresentação inicial. Eu já convido todos os participantes a fazerem seus comentários e perguntas para as nossas convidadas através do bate-papo aqui no canal do YouTube. Depois da apresentação inicial, abriremos um espaço para conversa, para bate-papo, e elas responderão as perguntas que vocês farão. Então, de início, eu já agradeço
a participação das três e passo a palavra para a professora Júnia. Obrigado, Júnia. Obrigada, Alexandre. Bom dia. Bom dia também para a Simonete, para a Renata. Desejar bom dia também para quem está nos acompanhando pelo YouTube e também para aqueles que depois nos acompanharão aí pela programação da TV Assembleia. Né? Já queria também agradecer a oportunidade de começarmos a falar, nesse momento, do tema geral do Parlamento Jovem neste ano, que é saúde mental dos jovens. Dizer que é uma honra para mim, muito obrigada pelo convite e também pela confiança depositada, né? Eu queria dizer que aquilo que eu escolhi para trazer são algumas pistas do que eu acho ser importante, né? Nós trabalharmos nesse ano com os nossos jovens nas discussões, nas construções que serão realizadas aí em cada município, por cada coordenador, por cada monitor, né? Então, eu organizando a minha fala, eu pensei, mas o que é saúde mental e como ela pode ser pensada, discutida e trabalhada na perspectiva dos jovens? O Alexandre já nos trouxe algumas pistas de como que essa saúde mental ela é pensada, ela é desvalorizada no nosso cotidiano, algo que também vai perpassar a minha fala aqui mais à frente. É importante entendermos que o conceito de saúde mental ele é complexo, né? Ele envolve aspectos que são individuais, mas também aspectos que são coletivos no cotidiano das pessoas e também dos jovens. Para a Organização Mundial da Saúde, a saúde e a saúde mental não é simplesmente a ausência de doença, mas ela é resultado de um conjunto de fatores e ela deve ser abordada a partir dessa perspectiva. Para a OMS, a saúde mental ela é um processo em que o indivíduo pode desenvolver suas habilidades pessoais, em que ele consegue lidar com situações de frustrações, com o estresse da vida, né? Que ele pode trabalhar de forma produtiva e que ele também tem condições, está apto para interagir no seu meio social e oferecer contribuições para a sua comunidade. Eu busquei uma publicação da UFMG, da Rede de Saúde Mental, em que eles abordam que, ao trazermos essas questões para o cotidiano das crianças e dos adolescentes, a saúde mental também afeta a forma como eles vão criar suas habilidades sociais, a sua capacidade de escolher os grupos, de escolher os pares, né? Como eles vão estar disponíveis ou não para novos aprendizados que são tão importantes nesse momento para a constituição da personalidade, para a constituição de projetos futuros. Então, o meu convite é que nós possamos trabalhar ao longo de 2022 a temática de saúde mental, compreendendo ela como mais do que a ausência de doença. E aí eu trouxe uma provocação, que é pensarmos a partir de qual lente ou de quais lentes nós vamos entender, nós vamos ler esse jovem e ler também o que é produção de saúde e produção de doença em nossa sociedade. Então, eu sou da psicologia social, o Alexandre trouxe aí algumas referências das minhas atuações até agora como profissional. Então, eu quero pensar esse jovem, pensar essas pessoas como sujeito biopsicossocial e políticos, sujeitos socioculturais, que eles não existem apartados longe de uma realidade social, de uma realidade que é histórica, de uma realidade que é cultural e de um contexto político. Pensar a saúde a partir desses elementos, não como responsabilidade unicamente individuais, mas como também um processo de produção que é social, um processo de cura e de tratamento que também vai envolver aspectos que são sociais, né? Então, a saúde mental, ela está perpassada por aspectos que são biológicos, psicológicos, sociais, culturais e políticos. Nós somos um corpo humano atravessado por todas as nossas experiências nesses diferentes campos. E a nossa saúde mental, ela impacta e vai ser impactada. É um processo dialógico. Ele não está parado, não é inerte, né? Então, a forma como nós lidamos com as nossas frustrações, com as nossas alegrias, com as nossas expectativas, seja no ambiente familiar, seja no espaço escolar, profissional, nas nossas relações interpessoais, sofre influência da nossa saúde mental e os elementos que nós temos nessas interações também impactam a nossa saúde mental. É um processo que é cíclico, que se interconecta nas nossas relações. É do indivíduo para a sociedade, mas também da sociedade, dos nossos espaços para o próprio indivíduo. Então,
O Alexandre trouxe no início da sua fala a forma estigmatizada e pouco valorizada de abordagem da saúde mental e de aspectos que estão relacionados à questão do adoecimento e do sofrimento. Então, é muito comum o mimimi, a pouca consideração com a saúde mental, com aspectos que merecem tratamento, que merecem acolhimento e escuta dos indivíduos, do ponto de vista individual, mas também social. Em que realidade que ele está inserido? Quais são as condições materiais, sociais e humanas ofertadas a esse sujeito, que podem levar ao agravamento ou ao aparecimento de sintomas e de um adoecimento psíquico, né? Então, ao longo da nossa exposição, ao longo desse ano, no projeto Parlamento Jovem de Minas, o meu desejo é que esses elementos sejam pautas e discutidos pelos nossos jovens, pelos nossos coordenadores, pelos nossos gestores locais nos municípios, né? E a fase da adolescência, principalmente o período que são dos jovens do projeto Parlamento Jovem de Minas e outros momentos da nossa vida também, mas vamos dizer que a gente está pensando aqui a partir desse recorte temporal, né? É marcado por grandes transformações, né? A expectativa das mudanças que esse indivíduo passa no seu corpo biológico, né? Nas suas relações sociais, a busca por pares, a busca por aceitação. Hoje nós temos a rede social como um grande instrumento aí de divulgação de padrões de beleza, de padrões de consumo. Isso impacta no nosso jovem, isso impacta na própria autoimagem dele. E isso vai ter impacto também sobre a sua saúde e também sobre sua saúde mental. E aí, do ponto de vista social, externo, eu trouxe alguns outros elementos que eu também acredito ser importante nós pensarmos e considerarmos ao falar de saúde mental. Então, a segurança pública no nosso país, nas nossas cidades. Esses jovens são atravessados por essa experiência de ocupação da cidade, né? Nós vivemos numa realidade marcada por criminalidade violenta, principalmente nas áreas periféricas. Como que esse jovem pode ocupar e pode ser observado nesse lugar? Nós temos aí a criminalização da pobreza e de todas as suas mazelas. Esse jovem está nesse espaço, como ele se constitui como sujeito, como indivíduo, e quais são as suas percepções de futuro, de projeto, de relação com o par, de respeito. Ele também é respeitado pelas pessoas, pelo nosso Estado? A fragilidade dos vínculos familiares e comunitários, que também vai impactar, que também vai criar condições e ofertar elementos para que essa saúde mental seja constituída de forma saudável ou que tenha impacto no sofrimento e também com processos de adoecimento. Condições de habitação. Será que os nossos jovens têm acesso à habitação de qualidade e em espaço suficiente para todos? Porque se eles estão se constituindo como sujeito, qual que é o espaço que ele vive? O que esse espaço oferta a ele? Possibilidade de acesso à alimentação de forma adequada e com qualidade para todos. Possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Ter acesso à garantia de renda, às vezes, para a sobrevivência da sua família. Né? Acesso à cultura, ao lazer, à justiça social, à equidade. Poder ser respeitado na sua diferença. Bullying, preconceitos, racismos, atravessa a experiência do nosso jovem e vai marcar de que forma a sua saúde mental está organizada. A sua saúde mental pode ser constituída nesse emaranhado de relações que nós estabelecemos uns com os outros. O autor Eugênio Vilaça Mendes, ele nos apresenta que uma sociedade, a partir da sua produção social, ela também pode produzir doença ou ela pode produzir saúde. Então, por isso que eu acho importante trazer esses elementos e que eles também possam ser discutidos, trabalhados e colocados aí nas nossas experiências do projeto Parlamento Jovem de Minas ao longo de 2022. E se a saúde, se a produção de saúde ou de doença é um processo social, também, não só social, mas também, a intervenção, a cura, a prevenção, o atendimento e o acolhimento em situações de saúde mental também passam por esses espaços, por redefinirmos a forma como as nossas relações estão organizadas, como as nossas relações estão estabelecidas. E aí, eu acho, assim, para concluir a minha fala bem breve aqui nesse início e abrirmos espaço para as outras discussões, que é muito potente termos o tema saúde mental discutido pelos nossos jovens.
no momento em que eles vão pensar como é que está a gestão da saúde nos seus municípios, o que é saúde mental, quais são os espaços, e eles vão poder ser escutados e propor ações e propor alternativas nas suas perspectivas. Como é que eu, jovem, posso pensar a minha saúde? Eu gostaria de ser escutado, de ser entendido, de ser observado no meu contexto social. Então, eu tenho outras coisas, mas para início de conversa, eu gostaria de deixar esses elementos aqui para nossa reflexão. Obrigado, Júnia, por sua fala inicial. É interessante quando você diz que a potência do tema escolhido pelos jovens, porque a Júnia é da PUC Minas, que é parceira da Escola do Legislativo no projeto Parlamento Jovem há muitos anos, né? E o processo de escolha é bem democrático, são 3 temas, todos os jovens votam, e eles priorizaram para 2022 o tema da saúde mental, ou seja, mostra que isso é uma coisa que mexe com eles, né, que necessita de discussão. E eu gostei também quando você fala o uso das palavras, é muito interessante, né? Produção de saúde e produção de doença, né? Então, esse jogo de palavras é legal. Bom, então vamos continuar aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Renata, que vai ter um tempo também para a sua fala inicial. Obrigado também, Renata, por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre, bom dia, Júnia, bom dia, doutora Simonete, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir um bocadinho para essa discussão. Bem, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente tem que falar de várias questões, mas eu vou entrar mais na questão das emoções, porque eu acho que as emoções são um pouco... A gente fala muito sobre depressão, sobre ansiedade, a gente fala muito sobre os transtornos, mas a gente não entende muito bem como é que as nossas emoções funcionam. Então, para a gente poder falar de saúde, a gente também precisa entender também um pouquinho a doença, que é um pouco do que a Júnia já falou, né? E a gente sabe que para que uma pessoa adoeça, quando uma pessoa adoece, tem 2 fatores que têm que estar conectados. Uma é a vulnerabilidade, é um fator de vulnerabilidade, ou seja, predisposições genético-biológicas, o ambiente em que essa pessoa foi criada, as crenças dela pessoais. E outra é o fator estresse, é a circunstância, é a situação que acontece que, associada àquele fator de vulnerabilidade pessoal, ela pode desencadear um adoecimento. Então, que isso significa? Uma pessoa que tenha uma vulnerabilidade baixa para desenvolver uma determinada doença, ela vai precisar de um estressor muito grande para que isso possa acontecer. Às vezes, uma pessoa que tem uma vulnerabilidade muito alta, ela vai precisar de um estressor, às vezes, menorzinho, para que ela possa adoecer. Então, quando a gente fala de saúde, a gente vai ter que falar sobre o quê? Sobre vulnerabilidade. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar para diminuir as vulnerabilidades pessoais para que eu possa dar conta do mundo, porque o estresse eu não posso controlar o estresse, porque o estresse está externo a mim. É uma situação que acontece comigo, a morte de alguém, um acidente que eu passei, coisas que possam acontecer na minha vida que eu não tenho controle de se elas vão acontecer ou não. Mas eu posso trabalhar nessa parte interna que diz respeito à minha vulnerabilidade. E aí, como que a gente vai se fortalecer? Aí, como é que a gente vai ter, né? Vulnerável nós todos somos. E aí, a gente até entender que essa vulnerabilidade acontece, né? Isso é um dos pontos principais, é focar naquilo que eu tenho como trabalhar. E aí, o que eu vou focar no que eu posso trabalhar? O pensamento nosso, ele vem junto com as nossas emoções. E cada tipo de pensamento, ele tem um tipo de emoção associada diferente. Então, se eu pensar assim, ai, nada dá certo para mim, a minha vida é muito ruim, meus amigos não gostam de mim, ninguém quer saber de mim. Se eu tiver esses tipos de pensamento de perda,
de menos-valia, de incapacidade, eu não dou conta, eu não consigo, se os outros não me amam, então uma ideia de não ser amado, de eu já perdi, quando a ideia é eu já perdi, geralmente esse pensamento ele vem acompanhado de uma emoção de tristeza. E a tristeza, ela tem alguns comportamentos que vêm mais com ela, mas não necessariamente é uma impressão digital, ou seja, todas as vezes que eu sinto tristeza, eu choro. Não, tem gente que não chora quando sente tristeza, tem gente que chora quando sente alegria. Então, mas é mais comum que a pessoa chore quando ela sente tristeza. Então, existem alguns comportamentos mais comuns associados a determinadas emoções. Então, se eu sinto tristeza, eu posso ficar lá remoendo o que aconteceu, o que eu poderia ter feito diferente, eu posso ficar lá mais quieta, eu posso me isolar, eu posso me fechar. Então, eu tenho alguns comportamentos que eu aprendi a utilizar com aquelas minhas emoções. Bem, os pensamentos, se eles são automáticos, eles surgem na nossa mente, esses pensamentos automáticos eu não tenho como controlar. Eu consigo controlar o pensamento deliberado, aquela minha decisão, o que eu vou fazer. Eu consigo controlar a forma como eu vou conduzir, mas eu não consigo controlar o pensamento automático. O pensamento automático vindo, a emoção vem junto com ele também. E eu também não tenho controle sobre essa emoção que ela virá, porque ela tá conectada. Então, ela vem associada àquele tipo de pensamento. O comportamento, aí sim, a gente pode começar a criar alguns treinamentos e formas de modificar e podemos ressignificar também o tipo de pensamento. Então, por exemplo, se eu cheguei na escola hoje e ninguém veio conversar comigo, eu estou falando do jovem, eu posso entender, ninguém gosta de mim. Eu posso sentir tristeza e posso me isolar. Mas eu posso, de repente, falar, peraí, mas eu também não conversei com ninguém. Peraí, mas eu também não fui procurar ninguém. E se eu for conversar com alguém? E aí eu posso ir lá falar, peraí, eu vou testar isso e vou tentar chegar numa pessoa. Eu posso pedir um apontador emprestado, eu posso tentar uma conversa sobre o tempo com uma colega, e aí eu posso ver que a colega deu continuidade àquela minha conversa, e eu posso, peraí, não, eu posso me inserir dentro desse contexto. Então, eu posso modificar o meu pensamento se eu for fazer um teste, se eu for verificar e se eu for criar estratégias diferentes da estratégia que eu estava utilizando antes. Então, isso a gente tem que entender que as nossas emoções, elas servem, elas têm função, elas são necessárias. A tristeza é uma emoção linda, porque a tristeza, ela ajuda a gente a se conectar. É quando um amigo nosso está chorando, está contando para a gente uma história triste, você sente aquela tristeza interna e fala, eu não queria estar passando por isso que ele está passando. Na hora que você fez isso, você teve empatia. E na hora que você faz isso, você cria empatia, você olha para ele, você dá a mão para ele, você dá ajuda para ele. A emoção que faz a gente se conectar é a tristeza. E a gente rechaça tanta tristeza na nossa sociedade hoje, porque todo mundo tem medo de ter depressão. E aí as pessoas acham, olha, depressão e tristeza é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tristeza é uma emoção, todo mundo sente. Depressão é um transtorno, é uma tristeza exagerada, é uma tristeza exacerbada, que está além da conta, que merece atenção e merece tratamento. Mas se a gente começar a ter medo de ter tristeza, nós vamos começar a dar chance da depressão acontecer na nossa vida. Então, quanto mais a gente tem medo de ter tristeza, mais tristeza eu vou ter. Mas se eu entender que a tristeza faz parte, que a tristeza é necessária, isso pode modificar. Então, vamos lá, eu vou colocar um pouquinho da ansiedade também. Como é que a ansiedade funciona, né? Os jovens, ansiedade ou medo, eu ponho os dois juntos, né? Porque eles são muito parecidos. O medo, na realidade, é uma coisa mais momentânea, a ansiedade é futura, mas todos os dois são emoções que têm, antes disso, um pensamento
de risco ou ameaça. Então, aquele menino que no primeiro ele sentiu tristeza porque ele pensou, ninguém gosta de mim, se ele fosse mais ansioso, se ele fosse ansioso, ele pensaria, e se não gostarem de mim? E se eu fizer isso e não for aprovado? E se eu for conversar e ninguém quiser conversar comigo? Então, ele está tendo um pensamento de risco associado a uma ideia de que ele pode ser rejeitado, mas ele não tem uma ideia ainda de que ele foi rejeitado. Ele tem uma ideia de que ele poderá ser. Então, ele tem um risco ou uma ameaça de ser rejeitado. Quando eu faço uma atribuição de risco, eu vou ter ansiedade e medo. Por quê? É biológico. A gente produz adrenalina, noradrenalina, a gente produz outras substâncias no nosso corpo para que o nosso corpo entre em ação. Para quê? Para nos proteger. A ansiedade é uma emoção que nos ajuda a nos proteger. Se eu souber utilizar essa minha ansiedade, ao invés de olhar para ela e falar, ai, meu Deus, por que eu estou ansioso? Ai, eu não devia estar ansioso assim. Quando eu já penso, ai, meu Deus, eu estou ansioso, eu não devia estar ansioso assim, minha ansiedade vai elevar. Porque se eu estou entendendo que a minha ansiedade não devia estar lá, eu estou fazendo uma nova atribuição de risco e ameaça, e eu vou produzir mais adrenalina, mais noradrenalina, para tentar me defender. Então, mas por que o nosso corpo faz isso? Para deixar você em estado de alerta. O coração vai bater mais rápido para oxigenar mais seu cérebro, para você pensar mais rápido, para você tomar uma decisão mais rápido. Ela vai preparar os seus músculos, os músculos ficam mais preparados para você ter uma reação rápida, você corre muito mais rápido do que numa outra situação sem ansiedade. Então, a nossa ansiedade, o nosso medo, eles servem para nos proteger. Mas a nossa sociedade aprendeu a entender que está errado. Eu fiz uma pesquisa numa escola particular de Belo Horizonte há uns 3 anos, mais ou menos, e perguntei para os jovens, dentre várias perguntas, uma delas é, sou ansioso? 75% me disseram que eram ansiosos, muito ansiosos ou totalmente ansiosos. Aí, quando eu perguntei, a ansiedade me atrapalha? A turma que respondeu que eram ansiosos, 75% de novo disseram ansiedade me atrapalha. Ou seja, existe uma ideia de que sou ansioso e que a ansiedade atrapalha associado. Eu não consigo entender que aquela minha emoção ela pode ter uma função que ela pode ser positiva para mim. É porque as pessoas confundem o transtorno de ansiedade com a emoção da ansiedade. O transtorno de ansiedade é um problema que precisa ser tratado e trabalhado. E é uma ansiedade excessiva, mas é uma ansiedade excessiva porque essa pessoa está fazendo uma atribuição de risco excessiva a tudo na vida e ela precisa aprender a modificar. Mas é diferente de sentir-se ansioso, porque todos nós vamos nos sentir ansiosos, vamos ter medo diante de situações que nós entendermos como arriscadas, mesmo que a situação não seja uma situação de risco real. Porque se eu observei um risco, mesmo não sendo um risco real, o meu corpo vai reagir e ele vai me dar esse retorno. E é só eu acolher. Eu preciso aprender a acolher as minhas emoções. E isso é uma coisa que os jovens têm muita dificuldade e os adultos também. E os adultos muitas vezes julgam e falam para os jovens: não, você não podia estar sentindo isso. Não, mas isso não é motivo para tristeza. Isso se chama invalidação emocional. Quando você faz uma invalidação emocional, você está contribuindo para o adoecimento. Você está querendo ajudar, mas sem querer você está contribuindo para o adoecimento. Você está dizendo: olha, isso daqui não é motivo para você ter ficado tão triste assim. Mas lembra que eu falei no início sobre a vulnerabilidade e o estresse? Se a pessoa tem uma vulnerabilidade mais alta, bastou uma coisa pequenininha, ela vai se sentir triste sim. E a forma como eu me sinto triste não é a mesma forma como você se sente triste. E está tudo certo. Isso não é problema, são formas diferentes, porque somos pessoas diferentes. Então, o que eu entendo quando a gente fala de saúde mental é nós precisamos ajudar os jovens a validarem as emoções, a entenderem que as emoções são necessárias, entenderem que as emoções elas não são úteis,
que elas podem nos ajudar a sair de situações difíceis. A raiva é a mesma coisa. A raiva é uma ideia de regra violada, de injustiça, de desrespeito, de estar sendo enganado, estar sendo agredido, de estar sendo ridicularizado, estar sendo impedido de fazer alguma coisa que eu entendo que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Então, quando eu tenho essa percepção, né, fulano não devia ter feito isso comigo, isso está errado, ele não tinha o direito. Quando eu penso desse jeito, eu vou sentir raiva. E eu sentindo raiva, minha raiva vai fazer o quê? Vai fazer também com que o meu corpo reaja também. E vai também produzir substâncias, assim como a ansiedade, vai produzir também adrenalina, noradrenalina, para me defender, mas outras substâncias associadas. E é interessante que na ansiedade, por exemplo, a energia vai para as pernas, para eu correr. Na raiva, a energia vem para as mãos, para eu brigar. Então, ela já volta para cá. A energia corporal física, ela muda de lugar de acordo com o tipo de emoção que eu sinto. Mas a raiva é importantíssima, porque ela serve como posicionamento. Né? Um raivoso que eu adoro, né, é o Dalai Lama. Aí a pessoa fala, mas Dalai Lama é um raivoso? É, ele tem livro sobre a raiva. Gandhi era outro raivoso. Aí as pessoas falam, mas como assim? Gandhi era um raivoso. Eu já falava isso antes de ler o livro do neto dele, que fala a virtude da raiva. Só que ele não demonstrava porque ele criava atitudes, ele usava a raiva dele como motivador, ele usava a raiva dele, como Gandhi faz também, como força propulsora para atingir objetivos e metas e fazer diferença. Eu posso usar minha raiva para fazer diferença. Eu, Renata, como líder comunitária, eu aprendi a usar a minha raiva para atingir os meus objetivos e metas. Quando eu vejo que as coisas estão erradas, eu quero ir lá consertar. E aí me dá uma raiva danada, porque eu falo, o poder público não está me ajudando, não sei o que. E eu tenho uma série de pensamentos negativos, mas aí eu falo, peraí, o que eu posso fazer para fazer diferença? E aí eu vou para ação com aquilo ali que eu posso fazer. Então, se eu começar a acolher mais as minhas emoções, se eu começar a acolher mais as emoções dos jovens, se eu ensinar para os jovens que essas emoções podem ser úteis, a gente pode modificar todo um contexto social e multiplicar a saúde, né? A gente pode promover saúde. Né? Bem, eu vou ficar por aqui, eu tenho muitas outras coisas ainda para colocar, mas eu espero que tenha sido útil um pouquinho essa minha fala, tá? Obrigada. Nós que agradecemos, Renata, certamente foi muito útil, muito interessante a sua fala, quando você diz que a tristeza é uma emoção linda, né? Parece tão contraditório, né? E eu lembrei de um filme, certamente você conhece, um desenho animado, chama Divertidamente, e que é sensacional, que fala justamente dessas emoções. Acho que muitos já devem ter assistido, que fala de uma menininha de 11 anos que ela tem que enfrentar as emoções, são 5 emoções no caso, que é a alegria, a tristeza, a raiva que você falou, o nojo e o medo. E esse filme ensina muito, né? Que não é só alegria, digamos assim, né? Eu lembrei muito desse desenho animado, eu acredito que você conhece, que mostra a importância de trabalhar as emoções e as vulnerabilidades. Bom, e agora eu passo... Só para falar... Pode falar, Renata. Opa! Parece que tivemos aqui uma perda de conexão. Bom, eu vou passar então, e depois a Renata comenta, para a nossa terceira convidada, que é a doutora Simonete, que vai também ter um tempo para a sua exposição inicial. Simonete, muito obrigado também por aceitar o convite aqui do Pensando em Minas. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Esse tema realmente me comoveu, porque desde que eu comecei a minha vida de médica, eu passei por todas as doenças, por todos os trabalhos com as doenças nas crianças, mas
e tive uma convicção assim que eu precisava de trabalhar pela saúde, não pela doença. Como promover saúde, como disse a Júnia, né? E como não ficar alimentando a doença. E daí, pegando um gancho aí com a fala da Renata, que eu achei muito interessante, eu fui estudar várias outras medicinas, resgatar o que as antigas tradições diziam para nós sobre esse tema da saúde. Então, eu achei o tema muito, muito bem colocado, muito bem posto, porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade que foi pela produtividade, pelo materialismo, e cortou, anulou, repeliu o que é do emocional, né? E as emoções, a gente cada vez mais estudando, pesquisando, e ao mesmo tempo vendo o real da clínica, a gente vai vendo o tanto que as emoções determinam tudo, o tanto que elas são fundamentais na gênese dos sintomas e dos problemas. Então, o que eu tenho estudado é a gênese dos sintomas, e pensando sempre em focar no que é de potencial, porque a gente nasce com uma estrutura muito saudável, né? É como se fosse um instrumento musical, que à medida que a gente vai vivendo x, y de experiências, que são para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto ser espiritual que somos, a gente vai complexificando e agarrando e desvirtuando, desafinando o instrumento. Então, eu vou complementar aqui um pouco a fala das duas, que eu achei muito legal, a fala da Júnia, falar das necessidades básicas sociais, políticas, né? A Renata falar um bocado das emoções, e eu agora vou dar um contexto, uma estrutura pelas antigas medicinas de como era o pensamento sobre o homem. A primeira coisa que eu acho que está no caminho da doença é a nossa desconexão. Nós nos desconectamos com a natureza. A gente não sabe que estação do ano que a gente está, que lua que a gente está, né? Enfim, a gente está prestando atenção em todas as notícias da TV, todas as notícias da rede social, e a gente desconectou da natureza. Isso já nos desenraiza, né? E é importante a gente estar enraizado e autolocalizado. Nós estamos na terceira dimensão. Eu tenho estudado com um médico indiano homeopata e ele fala muito sobre isso. Nós somos os mantenedores da terceira dimensão. Então, vamos tentar entender esse corpo de um modo muito mais amplo, para a gente tentar chegar no que é saúde mental. Primeiro, o que é uma mente? Então, a mente é só um aspecto, e ela não está no cérebro exatamente, ela está no corpo inteiro, né? Nós temos em todas as células do nosso organismo proteínas receptoras de informações e proteínas que transmitem informações. Então, a nossa rede neural é totalmente conectada. Então, eu queria tentar explicar um pouquinho o que é, dentro desse modo de pensar que eu fui construindo, a visão mais conectada do homem que está na Terra e do homem que tem o céu. A gente esqueceu do céu. Parece uma bobagem, parece uma simplicidade, mas isso é muito sério. O nosso corpo físico, ele é só a pontinha do iceberg, né? Como a nossa doença física, é só a pontinha do nosso iceberg. A gente é movido, é animado, o nosso corpo físico é animado. Quando a gente morre, o nosso corpo físico desanimou, né? É rígido. Quando o bebê nasce, ele é flexível. Então, a gente está dentro de um ciclo do viver e do morrer, né? A gente tem que sair dessa ideia da dualidade, que é ou viver ou morrer, ou saúde ou doença. A doença, a desordem, é um caminho para a saúde, para a consciência, para a clareza. Então, o corpo físico, ele é animado pelo corpo vital, que é esse corpo onde circula toda a nossa energia, onde a acupuntura trabalha, onde a homeopatia trabalha, onde a psicologia trabalha, que é o campo das emoções. Emotion, né, é a origem da palavra emoção, é movimento. As emoções provocam movimento. Então, o adoecimento tem muito a ver com a estagnação desse movimento.
com a gente sair do movimento, entrar na estagnação. Tanto a falta quanto o excesso são adoecedores. Então, mas o nosso corpo vital, ele ainda é comandado pelo nosso corpo mental, né? A nossa mente coordena tudo, né? Assim como a Renata falou, os pensamentos estão totalmente conectados às emoções, e o nosso sistema de crença faz com que a gente se sinta a pior pessoa do mundo, ou a pessoa mais vitimada, né? Da vítima a gente pode virar um agressor, do agressor pode virar o ataque. Então a gente pode causar muitos problemas se a gente tiver com uma mente muito fechada, com uma mente que não está aberta para as experiências que a gente precisa vivenciar. Só que o nosso campo mental ainda é comandado pelo nosso corpo supramental, que é o campo inconsciente, né? Quando Freud nomeou o inconsciente, foi uma revolução na humanidade, que a humanidade não queria ver, né? A gente precisa ver que o nosso inconsciente é um grande gestor. E além do inconsciente, que muitas vezes nos prega peças, a gente está conectado a um campo mais amplo ainda, que é um campo celestial, que é um campo espiritual. O nosso eu, ele é essa expressão do espírito, né? Ele é a expressão do espírito porque a gente tem um destino, a gente tem uma missão nesse planeta. E eu falo com as crianças, com os jovens, eu converso muito com eles no consultório, assim, a gente nasce com o corpo herdado. Os nossos pais construíram esse corpo para a gente. Quando a gente troca o primeiro dente de leite, é que a gente já construiu o nosso primeiro corpo mesmo que é nosso, né? Que a gente já está mudando a fábrica do dente permanente é a nossa própria fábrica. Mas aí sim o nosso corpo mental, nosso corpo das emoções vão passar a ser nosso, porque a princípio a gente está no corpo herdado e a gente tem o primeiro setênio para a gente, né, de 0 a 7 anos, basicamente, para a gente limpar um pouco dessas proteínas herdadas e construir um corpo mais apropriado, mais nosso. A gente começa a ter a nossa carinha. Depois de 7 a 14 anos, eu estudo isso pela antroposofia, é o corpo das emoções. Uma vez que a gente está liberto um pouco desse corpo herdado, a gente vai começar a construir essas emoções, esse corpo próprio das emoções, que a antroposofia chama de corpo etérico, né? Que a gente vai... Por isso, de 7 a 14 anos, as nossas emoções são tão intensas. A raiva é muito raiva, o medo é muito medo, né? O pavor, a paixão, o amor é paixão. E tem que ser intenso para a gente poder reconhecê-las, para depois, de 14 a 21, quando o corpo vai ficando mais pronto, as forças anímicas já estão mais... vão sendo dispensadas da construção corpórea, né? Essa construção básica, porque até 21 anos a gente está construindo a nossa primeira identidade em corpo, emoção e razão. Então, a gente precisa desse tempo do amadurecer. E depois a gente vai continuar... Ai, estou saindo aqui do lugar, não sei o que aconteceu com a câmera. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Pode enquadrar um pouco. Agora sim. Aconteceu uma coisa, não estou entendendo o que foi, tudo mudou de lugar. Simonete, Oi. não, é só enquadrar, ficar mais centralizada, você pode ver aí, mas estamos Pois é. Melhor? Agora está ótimo. Gente, mas eu vou continuar falando para a gente não atrapalhar muito aí o programa. Mas então a minha emoção um pouco de falar disso é grande, porque eu acho que a medicina esqueceu desse corpo espiritual. E olha, todas as tradições pensaram isso. A tradição tupi-guarani, muitíssimo interessante, o tu do tupi significa sopro, o pi
significa assento. Então, Tupi é um ser humano. O que é um ser humano? É um sopro assentado. E ele é metade céu, metade terra. Isso segundo a mitologia tupi-guarani. E as duas metades precisam se conhecer, precisam interagir, andarem juntas, para poderem fazer um movimento de cura, né? E eles falam uma coisa muito interessante, que o silêncio, o pensamento e a fala criaram 4 espíritos. Um espírito é o Nhen, que é a alma da fala, né? Porque nós, seres humanos da linguagem, nos embolamos. Tem um grande mal-entendido na nossa linguagem, porque cada um tem uma língua, cada um tem uma crença. Os jovens precisam muito de conhecer várias culturas, no meu modo de entender, porque ele quer se religar a alguma coisa que ele perdeu, que era aquela unidade da infância, onde a gente... o mundo era bom, tudo era bom, né? De 7 a 14, o mundo tem que ser belo. Apesar de não ser tão bom mais, ele precisa ser belo, precisa de ter a arte, precisa de ter filosofia, você precisa de construir sua própria filosofia de mundo, né? E de 14 a 21, dentro desses estudos, o que a gente precisa é da verdade, busca da verdade, porque é a busca de si mesmo, né? A gente precisa de idealizar os sonhos, idealizar projeções, ter a fantasia imaginativa para a gente construir uma possibilidade, porque quando a gente está na possibilidade, no potencial, a gente não está na doença. A gente tolera a ansiedade, a gente tolera um pouco da tristeza, né? A gente integra, a gente tolera as dores, porque a gente tem sabedoria e conhecimento para entender que tudo é de altos e baixos. O que está cheio esvazia, o que está vazio enche. Isso é um princípio do taoísmo, né? Que é um princípio antigo. Mas só para completar, que eu comecei a falar que é interessante, o Tupi-Guarani. Então, uma alma que eles criaram, um espírito, é o Nhen. Outro é o Nhen-Nhen-Nhen. Nhen-Nhen-Nhen é aquela falação que você fala e não fala nada do coração, né? Outro que eles criaram é o Nhen-Porã, que eu achei tão bonito, palavras arborizadoras, né? Palavras que ajudam, palavras que frutificam, né? Coisas boas, porque tem também o Nhengueri, que são as palavras malditas. Essas impregnam, gente, impregnam. É impressionante como a tragédia tem mais peso, né? E eles ainda falam que ainda tem o Angueri, que é quando ficou tão ruim que virou um ser ruim, aí só com pagelança. Aí eles trabalham com canto, com a dança, com a cura. Olha, nós perdemos esses rituais. Isso tem feito muita falta para os jovens, então, que precisam de roda, de grupo, de troca de conversa, de acolhimento, de pertencimento, né? Porque a gente vai virando quem a gente é, mas a gente tem vergonha, a gente não tem coragem muito de se expressar. Então, a gente precisa dos pares, dos iguais. No primeiro setênio, a gente precisa do pai e da mãe. É fundamental que os pais sejam acolhidos nesse entendimento do jovem, né? A gente precisa do pai e da mãe e a gente precisa de imitá-los. Então, a gente precisa do exemplo, né? Depois, no segundo setênio, a gente precisa descolar do pai e da mãe, porque a gente está em busca desse eu mesmo. A gente está a vida inteira atrás de realizar esse eu, né? Não é esse ego, essa aparência, né? Você pode ter seguidores pelo que você é, não pelo que você está querendo só aparentar,
isso está vazio, isso não causa seguidor, assim, se fosse verdadeiro tudo, né, gente? Mas então, no segundo setênio, o que o jovem precisa, de 7 a 14, é um adulto que seja uma autoridade amada, um professor que ele admire, que ele se encante para fazer a transição entre ele e o mundo. Agora, no terceiro setênio, ele precisa da turma, da identificação com esses colegas, porque ele está precisando de construir as regras por si, uma liberdade gradativa, para ele poder ter a responsabilidade da sua própria saúde. Sabe, muitas vezes a gente demora a perceber que o jovem está sofrendo, porque ele não manifesta. A gente tem vergonha de manifestar dores, sofrimentos. Nossa sociedade tem pouca prática com essa fala espontânea. Quando os pais reclamam que as crianças são fechadas, não dizem, eu falo, e vocês dizem? Vocês conversam sobre emoção em casa, na hora do almoço, na hora do jantar, ou é só compromisso, né? Então, a gente tem que ter tempo para a saúde mental. O tempo é fundamental, né? Então, eu estava falando aí, falei do Tupi-Guarani, eu queria falar um pouquinho dos chineses, que eles falam assim, que cada emoção está ancorada num órgão. Por exemplo, cada emoção ela é responsabilidade de um órgão. Olha como a gente pode conectar o corpo e a mente e a emoção. Não precisa de desconectar, essa desconexão é esquizofrênica. Né? Quer dizer, o pulmão trabalha emoção, tristeza, né? A interioridade, exatamente como a Renata disse. E o excesso dessa emoção ou a falta vai adoecer o órgão. Então, a gente muitas vezes na medicina a gente vê a doença do órgão, mas como se fosse sem sujeito, sem dono, sem experiência. A experiência é tudo, o que a pessoa está vivendo, que contexto, o que na vida dela está fazendo o adoecimento, seja esse adoecimento físico ou mental. Precisa mexer os pauzinhos, mexer o tabuleiro de xadrez para a gente se prevenir e para a gente tratar, né? O ideal é prevenir. O tratamento é caro, caro mesmo, em todos os aspectos, né? E essas emoções em desordem, então, que vão adoecer o órgão, porque o espírito foge do órgão, é o pensamento deles. E eles falam o tempo todo que a gente precisa esvaziar a mente, né? Talvez fazer meditação. Tem as práticas corporais chinesas que são maravilhosas, assim, que ajudam muito a fazer esse sopro circular, ou a yoga, né? Tudo que vai fazer o sopro circular. Eles falam em respirar pelos pés. O homem sábio respira pelos pés. Ele busca o sopro do pé. Ele busca da terra e leva para o céu, traz do céu para a terra. Gente, são conexões simples, mas que fazem muito a gente tolerar as aflições do dia a dia, as angústias, né? E para o cérebro funcionar bem no pensamento deles, todos os órgãos têm que estar funcionando bem. Não pode desconectar. Teve uma criança que foi tão legal, ele me perguntou assim, Simonete, você acha que quem comanda o corpo é o cérebro? Eu falei, eu acho. Ele falou assim, nossa, pois minha mãe também, mas eu achava que era o espírito. Aí eu falei, você tem toda a razão, eu acho que é o espírito mesmo. A gente não pode esquecer desse sujeito, né? Tratar uma pessoa não como sujeito é um problema, protocolar é um problema. Cada jovem tem uma história, tem a sua individualidade, nós todos estamos em processo de transformação. E quanto mais a gente aceitar as vivências, menos vitimado, menos condicionado, mas a gente vai poder lidar com esse real de uma maneira menos complicada, né? E os físicos, né, que também é outro aspecto, falam muito isso, assim, que a gente não tem, nós estamos num campo que parece linear, mas a verdade não é. Na verdade, nós estamos no universo quadridimensional, ou seja, temos altura, largura, profundidade e tempo, que para nós é presente, passado e futuro. Mas a gente está num espaço com 10 a 11 dimensões. A gente não pode ver porque a luz não atravessa. Então, tem muito mais entre o céu e a terra
que a nossa vã consciência localiza. E atravessar a quarta dimensão em direção à quinta pode parecer conversa aqui de doido, mas isso é conversa da física. É super importante para a gente poder sair dessa dualidade. Ou sou feio, ou sou bonito, ou tenho seguidores, ou não tenho, ou me amam, ou não me amam. Não, eu sou muito mais que isso. Eu tenho uma missão, né? A neurociência tem estudado muito, que é inteligência espiritual. Né? Ô, Simonete, só te interrompendo aqui, é porque já estão chegando várias perguntas e o tema seu está excelente, está todo mundo aqui até comentando, gostando muito, mas até por causa do tempo do programa, que você deixasse alguns temas até para as perguntas, pode ser? Mas pode concluir. Então, eu vou só concluir, então, com um pensamento que é de 500 anos atrás, antes de Cristo, que vem do Confúcio, só para a gente fechar com essa noção da conexão, tá? Com o coração correto, o ser é cultivado. Quando o ser é cultivado, a família é harmonizada. Com a família em harmonia, a nação é ordenada. Com a nação ordenada, a paz sobre o céu. Muito bom, muito bom. Gostei, acho que todos nós estamos gostando muito dessa discussão, e quando você fala da força das palavras, eu gostei muito da parte da força das palavras, né, do tupi, né? Aquilo que é negativo, aquilo que é positivo, aquilo que tem sua origem, né? E muito quando você fala da desconexão nossa com a natureza, né? Porque, apesar desse programa ser dirigido à saúde mental dos jovens, o tema é tão empolgante que todo mundo aqui acaba se identificando. Então, quando se fala que a gente não sabe mais as fases da Lua, realmente eu não sei, viu? Tinha que ficar mais atento a isso. Bom, estamos chegando aqui várias perguntas, inclusive tem 3 aqui linhas, 3 perguntas que já vieram, e parece que foi assim combinado, tem uma para cada uma por enquanto. Vão chegar outras, né? Até aqueles que nos acompanham, eu peço que, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, algum comentário. E eu já tenho 3 perguntas aqui, eu vou fazer até pela ordem, primeiro para a Júnia, depois para a Renata e depois para a Simonete, ok? Então, tem uma pergunta aqui, um comentário. O Alexandre parece que teve problema com a conexão, né? Eu também estou acompanhando aqui os comentários que estão chegando do YouTube. Eu fico imaginando que é a primeira questão que está perguntando sobre o acompanhamento psicológico nas escolas. Eu fico imaginando que é essa. Ela é a primeira. Isso aí, Júlia. O Alexandre caiu, gente, mas vamos dando andamento. Aí ele voltou. Pode prosseguir aí, boss. Então tá, estão me ouvindo aí? Coisas de internet na TV vai ser editada aqui, quando a gente faz ao vivo, acontece isso mesmo. Bom, eu até peguei a fala final da Júnia, né? Na verdade, Júnia, tem essa pergunta também, mas tem uma outra que eu acho que é um comentário que teve da Rosana Rocha, e que tem muito a ver, que ela fala de responsabilidade social, que é um tema que você trabalha, que é na forma de pergunta. Ela fala que existe muita desinformação e preconceito. Muitas pessoas acham que os jovens não têm motivos reais para o adoecimento mental, porque eles não têm grandes responsabilidades sociais. Então, queria que você fizesse um comentário sobre esse tema, e, claro, nas outras questões também. O nosso caso aqui é um bate-papo, existe a possibilidade de todas vocês também comentarem. Mas essa questão levantada especificamente pela Rosana, de grandes responsabilidades sociais em relação ao adoecimento mental. Eu fico pensando aqui no comentário da Rosana, né, como que nós observamos esse jovem, né, em que momento que ele vai deixar de ser uma criança, de ter suas emoções desresponsabilizadas, né, e ser um adulto que vai ser responsável, que já está constituído. Será que ele pula de
de uma extremidade para outra. Não, é um processo que é cíclico, que vai se construindo, né? Ele também é responsável, né? Ele também está construindo a sua identidade, ele está construindo as suas relações. Ele tem projeto de futuro. A Simonete falou, né, que inicialmente nós carregamos a carga que os nossos pais nos atribuem. O nosso desafio no processo de amadurecimento é nos constituirmos como sujeito, nos constituirmos como eu nesse processo, deixar de ser o desejo do meu pai, o desejo da minha mãe, da minha família e ter minha própria identidade. Então, essa questão da desvalorização da saúde mental é de pensar que o jovem ele é irresponsável. Eu acho que é isso, assim, é de não entender que esse jovem é um sujeito em construção, que também vai ter sentimento, que também vai ter desejo, que tem frustrações como adulto, né? Na medida em que eu olho para esse jovem e não reconheço ele como um sujeito, como um ser em construção, eu desvalorizo as suas emoções. Ah, mas ele não trabalha, mas ele não tem responsabilidade com a casa, ele ganha tudo, como se essas responsabilidades, que em sua maioria, e aí eu pergunto, há uma realidade em que esse jovem não precisa assumir, porque se nós formos para outras realidades sociais de carência, esse jovem ele vai estar assumindo responsabilidade também material no âmbito de casa. Então, isso também vai impactar nas responsabilidades que ele tem para a vida. Minha irmã falava essa semana de uma experiência nela, numa escola, agora que voltamos presencial, de uma adolescente que trazia uma série de questões. Ela estava chorando nesse dia, minha irmã parou a aula para atendê-la, e ela foi elencando para minha irmã um conjunto de situações que, ao meu ver, uma leitura a partir da fala da minha irmã, era o mundo adulto pesando para ela. Ela assumindo responsabilidades que, com 13, 14 anos, não deveriam estar na mão dela. De relações, de espaço, de questões que estavam ali no seu entorno, que não deveriam estar com ela, mas que estavam a partir do relato dela e da minha irmã. Então, a gente tem processos, tem realidades sociais, e que esse adolescente, ele vira adulto muito cedo. Ele é convocado a dar respostas que o adulto tem dificuldade para dar também. Então, num contexto em que a saúde mental é pouco considerada, é pouco valorizada, para o jovem é menos ainda, né? Você está aí na sua aborrecência, você está aí nas suas crises, você não tem preocupação, você acha as coisas organizadas. Você tem muito para viver, menino. Vai viver. Pare de mimimi, pare de choro, de coisas que não têm sentido, né? Acho que é um pouco por esse caminho. Assim. É uma desvalorização que se acentua nessa fase da adolescência, na fase dos jovens. Não, é excelente a sua fala, Júnior. Eu tenho filha adolescente, já fui adolescente, né? E a gente vê muito isso. E quando você fala a questão de responsabilização, né? Que eu pergunto a fala da Rosana, né? Responsabilidades que caem sobre o jovem, de entender que ele está numa fase que é uma fase que não sei se eu ia falar que é complicada, né? Mas é bonito. Eu não sou psicólogo nem nada, nem médico, nem sociólogo. Mas é difícil, né? Vocês mesmos, as três, colocaram, né, que é uma fase em formação, a Simonete com todas as suas etapas, né? E que isso aí tem que ser entendido pelo próprio jovem, por isso que eles escolheram esse tema, né? E por aqueles que trabalham as escolas, nas academias, pais que trabalham com esses jovens. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu vou fazer para a Renata, e que é o seguinte, e até é interessante, da Câmara Municipal de Limeira, é interessante que eles comentaram aqui, Renata, que os jovens estão reunidos na Câmara, todos juntos, assistindo esse programa nosso aqui, né? E eles fizeram a seguinte questão, o que vocês acham sobre acrescentar o acompanhamento psicológico obrigatório nas escolas? E também como a invalidação emocional leva a bloqueios sérios no indivíduo. Eu vou fazer essa pergunta primeiro para a Renata, mas como eles perguntaram, os jovens lá de Limeira, para as três, o que vocês acham, depois eu vou pedir a consideração da Simonete, em seguida da Júnia também, tá bom? Renata, o que você acha desse acompanhamento psicológico obrigatório nas escolas? E a segunda pergunta sobre invalidação emocional. Eu sou suspeita, né? Porque eu acho que o acompanhamento psicológico
ele é necessário. E muitas vezes, e dentro da escola, seria muito importante, até porque a gente está falando muitas vezes de escolas públicas, em que as famílias não têm, às vezes, condição de procurar uma ajuda psicológica externa, ou procurar um psicólogo, ou pagar um psicólogo para isso. Então, eu acho que na escola isso seria muito importante. Porque o que acontece? O jovem ele está em sofrimento. O lugar de acolhimento dele, às vezes na família, ele tem uma família desorganizada, ele tem uma família com sérios problemas, e às vezes esse único ponto de apoio ele vai ter na escola. Então, se lá na escola também, ao invés de apontarem o dedo, eu gostei muito da fala da Júnia, né? Ao invés de apontarem o dedo e fazerem uma desvalorização, às vezes até apontar o dedo para o jovem, você faz isso, você é um preguiçoso, ou você é isso, ou você é aquilo. Isso muitas vezes acontece às vezes com os pais, com os filhos, mas acontece também, às vezes, dos professores com os jovens, assim, numa falta numa desvalorização, assim, ao invés de falar, peraí, você está tendo esse comportamento aqui, seu comportamento não está bom, o que está acontecendo? Fulano, por que você está assim hoje? Por que você está fazendo isso hoje? O que aconteceu com você? Às vezes, isso não é... Às vezes não, a maioria das vezes isso não é questionado. As pessoas fazem um pensamento do que elas imaginam, já fazem uma reação emocional àquele comportamento dos jovens, muitas vezes inadequado. Então, um acompanhamento psicológico dentro da escola, eu acho que seria essencial, seria maravilhoso se pudesse haver, né? Se tivesse condições disso acontecer. Eu acho que o psicólogo dentro da escola que já está entrando agora já é um grande avanço. O psicólogo já poder estar dentro da escola, ajudando os professores, ajudando em algumas intervenções específicas, né? Agora, se pudesse ter esse acompanhamento, eu acho que seria muito bom. Com relação à validação emocional, bem, o que é validação emocional? Então, eu vou falar um pouquinho mais disso. As pessoas... validação emocional não é você falar, coitadinho, ele está assim. Não é falar, tadinho, ele está triste hoje. Tadinho, ele está ansioso. Não é chegar lá e falar e fazer as coisas por ele, porque ele está assim. Isso não é validação emocional, tá? Então, validação emocional é diferente de permissividade, é diferente de dó, é diferente de outras coisas. Validação emocional é falar, é compreender que o outro tem direito de estar sentindo o que ele está sentindo. Então, é dizer para ele, ok, eu estou percebendo que você está triste, eu estou percebendo que você está ansioso hoje, eu estou percebendo que você está com raiva. Então, é demonstrar que você está entendendo que aquela emoção está ali. Olha, mas é questionar isso. Vem cá, o que aconteceu? Será que tem algo que eu posso te ajudar? Então, você estar ali, olha, nós estamos juntos aqui nessa situação. Eu sei que isso é difícil, né? Mas vai passar. Não é aquela coisa de falar assim, ai, coitadinho, ele está tão ansioso, como se a ansiedade não fosse passar nunca, fosse ser uma emoção que fosse permanecer, a tristeza também. Isso não é validação. Validação é você estar lá do lado, dizer que está entendendo, que está percebendo aquilo ali e ajudar aquela pessoa a criar uma estratégia de comportamento emocional mais ajustada e mais adaptativa para as necessidades dela. Então, assim, o que acontece quando a pessoa ela é invalidada? Nós temos várias questões, né? Os transtornos psicológicos, eles estão muito relacionados à invalidação emocional. Então, né, porque assim, eu já tive pacientes que falavam assim para mim, olha, meu pai falou comigo a vida inteira que meu problema é que eu era raivosa. Não, o problema dela não é que ela é raivosa. O problema dela era o comportamento da raiva, porque ela brigava. Mas o problema não estava na emoção que ela sentia. Ela pode sentir a raiva. O dia que ela entendeu isso, que foi na primeira consulta que eu fiz com essa pessoa, ela falou, a minha vida mudou naquele momento, porque eu falei, peraí, então a raiva não está errado. Não, porque ela não tinha como deixar de sentir a emoção. Ela vem automática. Então ela começava a ficar brigando com aquela emoção, como se a emoção estivesse errada. Então a invalidação emocional faz com que as pessoas elas não deem conta de lidar
com o que elas sentem, elas briguem com elas mesmas o tempo todo e elas entrem numa espécie de estresse emocional. Então, quando a invalidação emocional, ela vai promover o quê? Transtornos psicológicos mais graves, ela vai reforçar pensamentos negativos, ela vai reforçar comportamentos negativos. Então, ela vai gerar uma série de problemas. Então, não é eu ser bonzinho, gente. É eu saber que a emoção pode estar lá. É saber que essa emoção pode ser sentida. Achar que aquilo ali não tem problema de estar acontecendo, a forma é que pode ser modificada. E a forma pode ser conduzida. A pessoa ela pode aprender a lidar com a ansiedade de uma forma melhor, a lidar com a raiva de uma forma melhor. Eu era muito ansiosa na minha adolescência e eu achava que a ansiedade era péssima. E eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para mim, era uma luta, né? Porque eu entrava em estresse na hora das provas, eu tinha branco real. Né? E por que eu tinha? Porque eu ficava em pânico de ter o estresse, de ter a ansiedade. Então, na hora que eu vi que eu já estava ansiosa, eu já ficava ansiosa por eu estar ansiosa. Quando mais tarde, dentro do meu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu fui entendendo, peraí, minha ansiedade me ajudou tanto, gente, em tantas coisas na minha vida. Ela me ajudou a produzir mais rápido uma série de coisas, ela me ajudou a sair de situações difíceis. E aí eu comecei a validar a minha ansiedade, tudo mudou. Eu falei, gente, se eu soubesse disso lá para trás, quando eu era jovem, quanta coisa eu tinha feito de uma forma diferente. Quanto eu teria aproveitado disso? Então, assim, e o adulto, às vezes, ele fala, coitadinho, é porque ele está muito ansioso, achando que ele está validando. Não, ele não está validando, tá? Ele está vitimizando aquela pessoa através da emoção dela e está tirando dela os recursos de enfrentamento e de solução de problema. Então, a gente tem que explicar um pouquinho mais o que é a validação e quais que são os problemas para as pessoas não fazerem confusão. Muito bom, Renata. Muito bom. Obrigado pela fala aí. Eu vou fazer uma pergunta para a Simonete agora. Eu até disse que ia repetir, mas quando o tema é bom, o tempo passa voando, tem até esse ditado, e está voando, viu, gente? O tempo hoje está mais rápido do que o de costume. Já tem 1h15 que estamos aqui nesse bate-papo, e temos uma previsão de 1h30, podemos ir um pouquinho mais, né? Mas eu vou fazer uma questão para a Simonete, porque veio uma pergunta aqui que eu acho que tem um pouco a ver com o que ela disse. Porque a Simonete falou muito do primitivo, da ligação com a natureza, da ligação com o próprio espiritual, com a medicina chinesa, com a terra, com o indígena, né? E veio uma pergunta aqui, uma pessoa não se identificou, falou assim, como ter solução dos conflitos sem uma conexão divina? E depois ele fala que muitas vezes nos atemos às consequências impostas pelo mundo, mas esquecemos da sua conexão primitiva. Ele até pergunta, somos criados por Deus? Então ele fala essa relação de como resolver essas questões, né, de saúde mental do jovem, e ele levanta essa questão dessa conexão divina. Como solucionar ou avançar, né, não sei se é solucionar, mas avançar sem essa conexão divina. Então, eu queria que a Simonete discorresse mais sobre essa pergunta, e se quiser fazer algum comentário sobre essas questões anteriores, fique à vontade também. Bom, eu acho que a gente já tem que partir desse princípio, né? Desse princípio que existe esse vazio, que é o não ser. Quer dizer, nós somos alguma coisa, né, divina, sagrada, mas não somos alguma coisa para podermos nos fazer. Isso, para mim, que é a conexão com o divino, sabe? Essa potência, esse uso da potência e essa humildade diante disso, que é muito maior do que a gente. Só desse posicionamento, a gente está mais imune
a tudo, seja vírus, ou seja excesso de informação negativa, ou seja crença estagnante, né? Porque tudo, nós somos um corpo sagrado mesmo, né? Quem fez foi Deus, nós podemos dar o nome que quiser, mas nós somos sagrados, nós temos um destino, uma missão para estarmos aqui fazendo acontecer alguma coisa com essa individualidade. Segundo a medicina chinesa, o fígado, ele tem a memória do que viemos fazer aqui, o coração, ele age, a nossa mente para ele está dentro do coração, né? Então, e os rins, eles armazenam todo o nosso potencial, que é desde o nosso potencial vindo dos ancestrais, da ancestralidade, né? Que é a semente da terra, como eu brinco com as crianças, até a semente do céu, que é esse não ser, essa individualidade absoluta que a gente tem que construir esse direito de exercitar, né? Essa crença de que nós estamos desconectados, isso é muito adoecedor, né? Muitas religiões diferentes, assim, a própria palavra religião tem a ver com religar. Quando a gente fala do divino, do sagrado, a gente nem precisa de falar de religião, mas a gente não pode esquecer dessa religação, desse umbigo que a gente tem entre céu e terra, né? Para os chineses, o humano está entre o céu e a terra, dentro dessa filosofia. Então, meditação, e às vezes até um próprio estado, né? De conexão, de pensar nisso. Às vezes, só de você pensar nisso, dar espaço para isso, tudo que vai te acontecer não vai ser tão terrível. Vai ser parte da experiência e vai te fazer caminhar dentro do seu destino. Quer que fala mais? Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Simonete. Júnia, então eu volto para você para aquela questão inicial, até você como psicóloga, como professora universitária que trabalha com isso, né, na educação, essa questão que foi colocada do que você acha da obrigatoriedade de acompanhamento psicológico nas escolas, e até a Edelweiss falou assim que isso seria um sonho, né? Foi um comentário colocado aqui, né? Seria essencial ouvir crianças e jovens, principalmente agora. Júnia? Eu também concordo, né, da necessidade de uma escuta, de um espaço de acolhida e de nós, professores da psicologia, dentro do ambiente escolar, né? Eu queria só rapidinho retomar um pouco a história da psicologia na escola, que ela entra no movimento escolar para poder categorizar os indivíduos, para poder contribuir com os processos de separação entre turmas, entre aqueles que sabiam mais, que tinham que ir melhor que os outros. E eu acho que agora nós estamos numa fase, a gente tem uma lei, né, que é aprovada para a inserção do profissional da psicologia e de assistentes sociais no espaço escolar. Eu acho que o desafio da psicologia é ocupar esse espaço educacional, mas como possibilidade de escuta, construção das relações, a Renata falou disso, né? Desse professor que está atento a seu aluno, ao grupo com o qual trabalha, que pode, ali na escola, oferecer um processo de escuta que muitas vezes no ambiente familiar, no seu ambiente de origem, ele não esteve. Então, eu acho que é muito necessário, mas também encaro como sendo um grande desafio. A psicologia é criar intervenções que possam ser espaço de escuta, mas não só individual, atribuindo, para não virar uma psicologia que vai levar para a sala de conversa aquele aluno que é o problema, o aluno que desorganiza a aula porque expressou a sua emoção de uma determinada forma, que está colocada como desassociada do padrão, daquilo que se espera que eles possam fazer em sala de aula. Mas que seja uma psicologia, um acompanhamento e um acolhimento que dê conta de projetos de ocupação da escola de outras formas, de que tenha no contraturno, ou mesmo com os professores, que possa pensar a relação aluno-docente, aluno-instituição educacional, que processo educativo que nós temos no nosso país, ele dá conta, ele está conectado com a realidade desse jovem? Então, que possa criar na escola uma potência de escuta, e que ele possa também ser empoderado, ser motivado e ser construído ali dentro da escola, situações que vai permitir ele o seu protagonismo ao sair da escola, pensar a sua própria vida, redefinir rumos, né? Uma escuta dele como indivíduo, mas também a instituição aberta a ofertar para ele instrumentos que vão lhe possibilitar sair dali e fazer novas construções.
porque essa é a função da educação mesmo, né? Então, eu fico pensando nesse desafio, que é o desafio da psicologia ao ocupar o espaço escolar. Muito bom. Se um dia eu for de uma escola, eu vou te contratar para esse projeto, viu, Júnior? Porque é muito legal. Você já está com tudo pronto, né? Da consultoria. Vamos construir juntos, Alexandre. Hein? Vamos construir o projeto juntos. Nossa, muito bom. Você falou super bem. Assim, o desenho já está. Essa é a questão da escuta, né? É muito legal e importante, né? Gente, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para as três. E a gente já está caminhando para o final, tá? E, na verdade, são duas pessoas que falaram mais ou menos ao mesmo tempo. O Ricardo Moreira, que é um dos responsáveis também pelo Parlamento Jovem, ele diz que estamos completando 2 anos de falta de interação presencial e quais os caminhos os jovens podem trilhar para fortalecer enquanto indivíduos saudáveis. E, na mesma linha, a Edelvais Campos pergunta para a Simonete e para as outras três, ela para a Simonete, mas para as outras duas, perdão, participantes, né, convidadas, ela fala o seguinte: como você vê a saúde mental do jovem no contexto pós-pandemia? Volta às aulas e possível greve, ou seja, uma realidade de incerteza e de ansiedade. Ela coloca a questão da própria pandemia, a questão da volta pós-pandemia. Não sei se você sabe, tem um movimento de greve nas escolas no estado de Minas Gerais. Bom, aí eu passo... Vamos seguir mais ou menos a ordem, como a pergunta é para as três. Primeiro para a Renata, depois para a Simonete, depois para a Júnia, tá? E a questão básica é a questão do jovem por causa da pandemia e como é o pós-pandemia. E eu já adianto que logo depois disso, a ideia é fazer uma fala para vocês três, um recado para esse jovem que vai trabalhar durante todo esse ano com esse tema de saúde mental. Então, quase que um recado para eles de como isso pode ser desenvolvido. Bom, mas, Renata, você primeiro. Parece que travou a Renata aqui. Eu vou passar, então, primeiro para a Simonete, enquanto a Renata consegue... Opa! Minha conexão está... Ô, Renata, a sua conexão tá um pouco fraca, está picando, não estamos te ouvindo bem. Eu vou pedir o seguinte, eu vou passar para a Simonete e ela responde essa questão da pandemia, do efeito disso no jovem, né, e o pós-pandemia. E aí você tenta ver a questão da conexão aí enquanto isso. Simonete. Bom, pós-pandemia é um assunto relativo, porque a gente ainda não está no pós, né? Infelizmente, eu espero que a gente chegue no pós com muita saúde, porque a imunidade tem a ver com essa saúde mental que a gente está falando aqui, né? O sistema, eu vou só falar um pouquinho assim, mas é neuro, psíquico, endócrino, emocional. Então, nós desconectamos isso tem que ser reconectado. Nesse momento, para o jovem, está muito ruim mesmo ainda, embora venha aquela perspectiva. Voltamos presencial, aquela frustração. Saímos por nova onda, saímos de novo por motivos aí de greve, saímos por qualquer outro motivo, mas... Como eu estava falando, o jovem precisa dos pares, precisa desses encontros, né? Eu acho que os jovens podiam talvez se articular, como eles já têm toda essa rede social disponibilizada, né? Para manter esses encontros, fazer redes de encontro, redes de apoio. Eu acho que toda mobilização deveria ser nesse sentido, né? De rodas de conversa, né, que sejam online, que sejam presencial, mas em busca de cada um se organizar. O que eu trabalho é uma coisa que chama auto-organização. Como que nós, né, que estamos sofrendo isso, ao invés de reclamarmos, sermos vítima, que droga, de novo, aconteceu isso, como que a gente pode fazer para sustentar um mínimo de saúde mental nesse processo, né? Nós estamos, talvez, aprendendo a viver com dentro, fora, o certo, errado, o bom, ruim,
né? A gente tem que avançar sobre essa dualidade e pensar realmente soluções, ao invés de ficar agarrado nos problemas, né? Só com queixas. Não, vamos pensar ação. Isso que vocês estão fazendo, jovens aí, só de mobilizar o tema, já mostra a importância desse tema, da importância de criarmos possibilidades para nos ancorarmos. Não podemos ficar sozinhos nesse momento, né? Temos que nos apoiarmos, criarmos estratégias, exigirmos apoio das estruturas governamentais, da direção da escola, porque o jovem pode pedir. O jovem é um revolucionário, o adulto, infelizmente, vira um bombeiro, muitas vezes necessário, mas, né, o jovem incendiário, assim, de alguma maneira, tem que transformar esse fogo em ação. Né? O que nós precisamos e o que nós precisamos fazer para fazer isso acontecer. Né? Eu acho que isso ficando claro, a ação fica também mais diretiva. Deixa eu só aproveitar e dizer sobre obrigatoriedade. Eu achei curioso que me soou um pouco estranho pensar que é obrigado um aluno procurar psicóloga. Né? Primeiro, isso tem que partir de um desejo. Então, todo o mecanismo deve ser no sentido de criar a demanda, criar o desejo, mas eu acho que a educação emocional, se é que a gente pode falar em educação emocional, mas desse modo aí, como a Renata falou, de compreender as emoções, eu acho que são tantos projetos possíveis e os professores precisam, os alunos precisam, né? Se tudo melhorar nesse sentido do emocional, até dificuldades escolares mudam. É fundamental que isso seja olhado com carinho. Muito bom, Simonete. Eu também acho fundamental isso. Eu vou passar, então, agora para a Renata. Deu uma caidinha, né, Renata? A conexão aí, mas agora estamos aqui te vendo e espero que ouvindo bem. Acho que agora não vai ter problema, não. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas, então, só repetindo aquela questão que ele fala da questão dos 2 anos de pandemia, do pós-pandemia, e como isso afeta essa questão da saúde mental dos jovens. Bem, o que eu acho aqui? Eles falaram em 2 coisas aí. As perguntas foram interação social e foi também a questão do pós-pandemia, e as 2 coisas estão interrelacionadas, né? Então, como a gente está falando de saúde, a gente tem que falar de várias questões. Então, organização e planejamento, estruturação de rotina. Gente, tem que estruturar a rotina. Retomou agora uma rotina diferente? Vamos fazer um planejamento dessa rotina, vamos fazer uma organização dessa rotina, isso vai ajudar. Uma coisa que ajuda, atividade física é essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente e tudo que a gente precisa. Validação emocional, que eu já falei aqui sobre isso, compreender que as nossas emoções são as nossas amigas, né? Como a Simonete falou maravilhosamente bem, nem vou me estender, o exercício da espiritualidade, porque a espiritualidade é um recurso maravilhoso. Quem tem espiritualidade, geralmente tem uma vulnerabilidade um pouco mais baixa. Então, as pessoas espiritualizadas, elas têm mais recursos. Então, quanto mais eu não estou falando nem em religião, eu estou falando em espiritualidade, é ter um contato com o divino. Isso daí faz total diferença. Eu crio recursos. Eu fico com menos medo das coisas que vão me acontecer, porque eu sei que eu estou amparado. Então, isso faz total diferença. O que mais vai fazer diferença para as pessoas? Por exemplo, mindfulness. A Simonete falou de estratégias de yoga, meditativas. O mindfulness, todo mundo pode procurar. Tem vários aplicativos que ensinam a fazer mindfulness hoje em dia. E as pessoas podem fazer isso sozinhas em casa. É uma estratégia de meditação, tipo meditação, mas é um momento presente. Eu vou vivenciar o meu momento presente, o meu aqui e agora, e eu vou focar mais naquela minha sensação do aqui e agora. Quando eu foco no presente, eu tiro as minhas preocupações de foco, então eu melhoro. Né? Interação social, relacionamentos e amizades.
é promover isso, é o quê? Promover encontros, voltar a ligar para alguém, retomar isso. Ai, gente, mas está difícil isso para mim. Olha, eu sei que é difícil, você vai fazer isso quase como uma obrigação no início, mas depois isso vai virar para você uma coisa mais normal e você vai retomar. Então, essa interação, a comunicação assertiva, comunicar de uma forma assertiva, utilizando o quê? Utilizando as minhas emoções como uma forma de comunicar com o outro também. Porque se eu coloco para o outro, se eu me abro para ouvir o outro, ao invés de dizer para o outro, você fez isso comigo, se eu disser para o outro, olha, eu sei que você fez isso, eu sei que você está chateado com essa situação, eu faço uma validação emocional primeiro, mas na hora que isso aconteceu, eu fiquei muito chateado com isso, eu estou falando da minha emoção, eu não estou dizendo que o outro fez para me agredir, que o outro fez... Às vezes o outro não estava querendo me agredir. E se eu já vou dizer você, eu já elimino a comunicação. Então, vamos falar a comunicação na primeira pessoa. Eu me senti assim, o como eu gostaria que fosse, o que eu gostaria que acontecesse. Vamos falar sempre na primeira pessoa, fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né? Modificar os pensamentos, estimular pensamentos mais positivos, pensamentos mais otimistas, mas mais realistas também dentro da situação, daquilo que a situação pode. Então, tudo isso vai ajudar as pessoas nesse contexto pós-pandemia. Alexandre, eu quero fazer um convite aqui. Eu tenho um e-book gratuito. Quem quiser pode conseguir ele. Esse é um e-book de bem-estar e autocuidado que eu lancei no decorrer da pandemia. Quem quiser pode mandar uma mensagem ou lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é Cognitiva CT, C de casa, T de tatu. A gente dá esse book com todas essas coisas que eu estou falando aqui. Ele está lá completinho, bonitinho. Se quiser esse book, as pessoas podem pedir, eu mando para elas. É gratuito esse book. E no final do mês, eu vou fazer um curso gratuito para os professores. Então, um curso gratuito para falar sobre as emoções, para cuidar do professor, para falar sobre o mindset de crescimento e para poder dar habilidades socioemocionais para o professor. Então, esse curso é gratuito, são 9 aulas gratuitas, que eu já vou lançar. O pessoal me acompanhando lá no Instagram vai ficar a par dessas coisas todas e vai... Isso tudo eu tenho gratuitamente, porque eu quero ajudar mesmo as pessoas. Quem quiser pode me pedir. Muito boa a sua fala, Renata, trazendo quase que dicas práticas quando você fala de espiritualidade, de esporte, de comunicação, de procedimentos, né, para que nesse período de pandemia, ou mesmo pós-pandemia, ou sempre, né, possa ajudar o jovem a prosperar, não sei se a palavra é essa, mas de modo geral, né? E legal a sua contribuição, né, do e-book aí, desse curso. Eu sei que você é muito ligado a essa questão social, de comunidades, e muito bom você disponibilizar isso para a gente. Bom, eu passo para a Júnia fazer seu comentário também sobre essa questão da pandemia. Você, como, além de psicóloga, também como educadora, muito ligada à faculdade, à universidade, escolas, o seu pensamento, e já estamos caminhando já para o final. Depois da fala da Júnia, vamos já caminhar para o encerramento. Eu fiquei pensando aqui, Alexandre, assim, em algo que a Renata trouxe lá no início, que foi a questão das nossas vulnerabilidades, né? Que cada um tem o seu grau, em maior ou menor grau, as suas vulnerabilidades pessoais individuais. E como que a pandemia, ela potencializou e ela escancarou isso, né? Ela tirou da gente, ela tirou dos nossos acessos muitas questões, espaços, experiências que atuavam em suporte ou em acolhimento às nossas vulnerabilidades. Nós podíamos circular pela cidade, podíamos interagir uns com os outros. Então, de certa forma, nós tínhamos uma acolhida das nossas vulnerabilidades. E a pandemia, ela veio de forma avassaladora, nos tirando as oportunidades e possibilidades de acolhida. E aumentando as nossas vulnerabilidades individuais, ao expor também muitas vulnerabilidades sociais. Então, eu acho que a gente está num momento, embora não pós-pandemia, como a Simonete disse, em que os nossos corpos estão sendo redefinidos do ponto de vista emocional e físico.
né? Os alunos não dão conta de permanecer na escola, não dão conta, não suportam uma cadeira 4 horas seguidas. Essa escola não existiu durante 2 anos, agora ela quer que eu volte, que eu fique 4 horários dentro de uma sala prestando atenção no professor. Nós que estávamos em home office, ao voltar para nossas cadeiras, nossos corpos não suportam, a cadeira está ruim, a mesa está ruim, né? Falta o áudio, falta a conexão boa que eu tinha na minha casa. Então, nós estamos reaprendendo, nesse momento, a uma certa normalidade. Então, eu acho que a gente está vivendo, né? As vulnerabilidades foram escancaradas e nós aprendemos e agora estamos reaprendendo. Mas eu acho que nós crescemos também, né? Do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social, cultural. Eu acho que as nossas instituições têm muito o que fazer, né? Muito o que construir e o que ouvir dos nossos jovens, ouvir das nossas pessoas sobre o que vai ser esse pós-pandemia. Ele vai ser construído nas relações mesmo. Muito bom, Júnia. Gente, então já estamos aqui caminhando para o final. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso bate-papo, lembrando que esse é um programa também da escola em parceria com a TV Assembleia, então tem toda uma divulgação pela TV, a gente agradece essa parceria. E antes de terminar, comentando que teve 2 questões aqui sobre a questão de tecnologia e a influência aí disso para a saúde mental do jovem. A Leandra, depois uma outra pessoa aqui, eu acho que a Edelvais, e acabou que eu não coloquei essa questão, porque, como eu comentei no começo da nossa live, esse tema vai ser debatido no programa Pensando em Minas durante todo o mês de março. Então, na próxima semana, sempre às quartas-feiras, vamos falar de políticas públicas relacionadas à saúde mental, depois vamos falar de comunidades de saúde mental, e o último programa vai ser justamente sobre o uso saudável de novas tecnologias. Então, a gente vai ter a oportunidade de tratar desse tema. Muitas pessoas parabenizam e falam assim, time de feras, todo mundo aqui gostando muito, falando que tinha que ficar mais programas, então não se preocupe que terão outros programas sobre esse assunto, realmente o tema é muito importante e cativante. E eu passo agora para cada uma das 3 fazer a sua mensagem final, principalmente para esse jovem, que é o público-alvo desse Pensando em Minas, que escolheu esse tema, saúde mental dos jovens. Então, eu passo primeiro para a Júnia, depois para a Simonete e depois para a Renata, depois para a Simonete, para fazer essa mensagem final para esse jovem. E já antecipadamente eu agradeço mais uma vez vocês terem aceitado esse convite para essa live. Então, Júnia primeiro agora, vamos mudando aqui assim. Obrigada, Alexandre. Obrigada às companheiras aí de exposição, a Simonete e a Renata, a todos aqueles que nos acompanharam, que deram contribuições também lá para o YouTube, né? O meu desejo é que o PJ em 2022 ele possa ser bem plural, né? Que ele dê conta de ver os nossos jovens, de acolher os nossos jovens na pluralidade que esses jovens têm. E, então, eu faço votos de bom trabalho, de muitas experiências provocantes, instigantes e importantes nos nossos polos, nos nossos municípios, que coordenadores, jovens e monitores possam construir muitas coisas aí e muitas possibilidades no campo da saúde mental, no campo do acolhimento e da escuta desse jovem, que vocês aproveitem e que vocês façam bom fruto disso para depois construírem boas propostas, construírem boas discussões nas plenárias, mas que antes de tudo que vocês possam também voltar para suas famílias, para os seus espaços e levar um pouco daquilo que vocês vão construir nas oficinas sobre saúde mental, sobre acolhida e sobre escuta. Então, o meu desejo é que vocês, jovens, participem com muita garra, com muita força e dê a contribuição de vocês, que nós queremos muito ouvir vocês nessa edição do PJ. Assim seja, Júnia. Renata? Bem, é para falar para o jovem direto, então lá vamos nós, né? Eu queria colocar para os jovens que eles não tenham medo de sentir. Eu acho que a minha fala maior não tenham medo de sentir, se permitam sentir. Eu acho que... E se permitam sentir tudo, e sentir as emoções ruins faz parte da vida, porque a vida tem sofrimentos, a vida vai ter problemas, e a vida não é só alegria, e a gente não tem que somente
ficar alegre o tempo todo. O jovem tem muito essa tendência de querer buscar a felicidade o tempo todo. Mas a alegria é uma emoção perigosa em alguns momentos, porque ela promove euforia e ela pode levar ao uso abusivo de álcool, de drogas e de outras coisas, quando a gente usa o sistema de recompensa de uma forma desadaptativa, de uma forma equivocada. Então, que eles se permitam sentir a alegria com propósito, que é fazer o bem ao próximo, que é ajudar alguém, que é fazer um trabalho comunitário, que é estar dentro de uma comunidade, que eles possam usar a alegria para ajudar pessoas, para ser gentis, para fazer coisas boas, mas não no sentido de buscar uma euforia a qualquer preço, achando que a euforia é que vai me complementar. A euforia não complementa. Então, se permitam sentir as emoções negativas no sentido de aprender com elas, ver o que as minhas emoções me trazem de positivo, o que elas têm para me ensinar, como que eu posso usá-las de uma forma melhor para mim, né? A alegria, curtir a alegria quando ela acontece de uma forma plena, serena e boa, e fazer um bom uso dessa emoção, sem precisar estar naquele estado eufórico, porque o jovem busca a euforia o tempo todo, como se a euforia é que fosse estar bem. E isso não preenche os espaços lá de dentro, deixa buracos, e buracos bem profundos, que são, às vezes, muito difíceis da gente alcançar. Então, eu diria para eles, se conectem mais, abracem mais, sejam mais gentis uns com os outros, sejam melhores, se conectem com Deus, se conectem com a vida, se conectem com o amor, sejam mais caridosos e amorosos, porque a vida tem muito para nos oferecer. E, principalmente, se permitam sentir a tristeza de vez em quando, a ansiedade, porque isso faz parte da vida também. Obrigado, Renata. Muito bom, né? Viver todas as emoções. E gostei da parte do abraço, viu? Tô doido para acabar essa pandemia para a gente abraçar mais. Simonete. Bom, então, a euforia, né, como disse a Renata, é o eu fora. E o meu desejo para vocês é que vocês coloquem o eu dentro, né, para que ele fique integrado. Que dentro da gente a gente só tem a paz quando a gente realiza um pouco o que esse eu precisa, o que ele veio realizar. Né? Então, que vocês fiquem conectados com vocês mesmos, em busca de vocês mesmos, que tomem a própria vida nas mãos, que sejam gestores da própria vida, mesmo que precisem da ajuda, de uma rede inteira de apoio, não tem problema, mas que contem com o potencial de vocês, sabe? Com essa luz que está dentro dessa escuridão, né? Às vezes a gente encontra com a escuridão na vida, encontra com a escuridão dentro, com a escuridão fora, mas a gente tem que soprar essa chama, sabe? Essa chama que é a alegria de viver. A alegria de viver é muito fundamental. Então, a gente tem esse potencial criativo. Sejam criativos, sabe? Deem asas à arte, à cultura. Não esqueçam disso na vida de vocês, para deixar a vida bela, né? Não deixar uma vida sem sentido, sem graça e triste demais. Né? Eu acho que isso está muito nas mãos de cada um de nós e vamos assumir esse compromisso conosco. É isso que é o meu desejo hoje aqui, finalizando esse trabalho. Muito bom. Gostei da frase, confiem no potencial de vocês, né? Essa força aí dos jovens, que é a coisa mais linda que tem. Bom, com isso estamos terminando mais uma edição do programa Pensando em Minas. Eu quero agradecer as 3 convidadas, Renata, Simonete e Júnia. Informo que esse programa está à disposição no canal do YouTube da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os convidamos para o próximo programa, que nesse mês de março vai tratar de saúde mental do jovem. Muito obrigado. Grande abraço. Pode ficar aí um pouquinho que vai terminar a transmissão e a gente